Tem pessoas que são pessoas fortes, tem pessoas que são guerreiras, tem pessoas que são lutadoras. Elas não são de baixar a cabeça para problema, mas às vezes surgem alguns problemas que nocauteiam essas pessoas. Tipo, ela não consegue, ela não, por mais que ela lute, ela não consegue vencer, a não ser com Deus. É sobre isso que a gente vai falar agora, né? Nós estamos falando de Naamã, né? O exemplo que nós vamos falar hoje aqui é de Naamã. O texto diz assim, quer ler, Adriele? Versículos 1 e 2, por favor, o capítulo 5, versículo 1 e 2. Ouçam. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Até aí. Então, o que que acontece? O texto é dentro do que eu estou falando. O que que a Bíblia diz? Que ele era um homem. A Bíblia dá as características de Naamã. Naamã. Quem era Naamã? Era um general do exército da Síria, muito respeitado, porque ele era um guerreiro, ele era um estrategista muito forte e sempre deu grandes vitórias para o rei da Síria. Ele é um grande homem. Isso. Inclusive aqui fala que era um homem que Deus deu, né? Livramento para os sírios através dele. Exatamente. Então ele era um homem muito reconhecido, porque quem era ele? Era um cara batalhador. A Bíblia mostra aqui o texto, dando a referência dele, que o Naamã, ele era um cara corajoso, ele era um cara, era um general, né? Uhum. Chefe do Senhor, chefe do exército, rei da É, Síria, né? é, Então a Bíblia fala que ele era um grande homem diante do seu Senhor, é, diante do rei ali, diante de toda aquela nação, daquele povo, ele era um grande homem, ou seja, o reconhecimento que ele tinha era muito grande, é. entendeu? Ele era uma Ele, figura, né? Era um é, personagem isso, exatamente. de tanta vitória que ele havia dado, que Deus usou ele, na verdade, mas ele estava na frente. E ele deu muitas vitórias aos sírios. Então o pessoal respeitava ele, né? As batalhas. Eu acredito que ele já tinha enfrentado lança, porque naquela época não tinha canhão, não tinha essas coisas de hoje, mas uma flecha boa, uma Ah, lança, É, aquelas pedras que jogava, aquele trem, tudo que é tipo de coisa ele já havia enfrentado, mas nada atingiu ele. Ele venceu todas essas batalhas. exatamente. Mas só que agora ele tinha uma batalha que ele não conseguia vencer. E às vezes acontece, né? Isso é uma coisa que acontece Sim, muito. Às vezes constantemente. a pessoa às vezes ela é até forte, né? Tem pessoas É. às vezes que ela é forte Você vê que tem e pessoa que está que ela lutando. tá lutando e tudo, mas tem coisas que às vezes ela não consegue vencer mesmo, É. né? Às Às vezes é vezes é uma na hora, isso, doença, às vezes é uma depressão. Não é que a pessoa na é ordem fraca. espiritual também, né? É. Principalmente às vezes. Eu já vi pessoas que ela luta, ela tá doente, tá mal, o médico falando coisa, ela tá lutando, tá lutando, tá lutando. Tem gente que fala, nossa, a pessoa tem força, ela é forte, ela quer viver. é. Só que ela não tá conseguindo. Às vezes a pessoa já tem várias coisas da própria vida, várias áreas que ela pode Para ter uma contar ideia, vitória. É. Que ela Ela pode sempre foi dizer, guerreira. nessa área eu tô bem, nessa eu consegui, nessa eu venci, e daí em alguma área específica não. Eu conheci uma pessoa que, segundo dizem, ela sempre ajudou a família e ela pegava tudo da família para ela, no sentido de problema, né? Uhum. Ela comprava o problema do outro e ela tentava ajudar, e ela sempre foi uma pessoa muito de fazer isso, e ela batalhava pela vida das pessoas, tentando ajudar as pessoas, e parece que ela era meio mãe de todo mundo, sabe? Uhum. Tentando ajudar. Ela era uma pessoa considerada muito forte, ela fazia questão de se demonstrar muito forte. Mas aí veio a doença e rapidinho levou ela. Exatamente. Isso que eu digo, várias áreas a pessoa vai, faz, luta, É, vence em muitas áreas e às vezes em uma porque área. somos seres humanos, né? Uhum. Não é verdade? E com certeza tem pessoas nos vendo que são assim, são guerreiros, são pessoas Exatamente. batalhadoras, trabalhadoras, que não baixa a cabeça para problema. Não é aquela, porque tem gente que quando surge um problema ela se encolhe, né? Que nem o É. pessoal fala, chora em posição fetal embaixo da cama. Hum. Tem gente que fica lamentando, chorando. Também é um jeito de cada um, né? É. Mas tem pessoa que não, ela não baixa a cabeça. Ela de manhã acorda, não dá vontade nem de levantar. Ela fala, eu vou levantar, isso vai passar, eu vou vencer.
E em muitos né? casos as pessoas são igual tá falando de Naamã, que são pessoas reconhecidas também, É. que outras pessoas, igual o pastor falando dessa pessoa, que outras pessoas conseguem identificar que é uma pessoa que luta, é uma pessoa que venceu em muitas áreas, é uma É. pessoa que corre atrás. Eu já vi pessoas que ela olha para a situação de alguém e fala, não sei o que está acontecendo com fulano, eu estou muito preocupado, porque é uma pessoa sempre que foi tão forte, uma pessoa que sempre foi tão animada, sempre sorrindo, sempre encorajando os outros, e agora ela está tão abatida, está Isso. tão para baixo. É Pessoas bem essa situação. reconhecidas, aham. É, porque o sofrimento que ela está passando é grande, e era o caso do Naamã. A Bíblia não disse que ele estava para baixo, mas ele estava enfrentando uma luta que ele não ia vencer. É Mas porque, como é... Ah, porque a lepra não tinha cura, né? Então você imagina, eu acho que um grande problema devia estar já no emocional dele, imagina que devia estar. Embora ele fosse vencedor e tal, tanto é que ele tinha trazido, essa menina que daqui a pouco a gente vai falar, é uma que ele tinha trazido de uma das vitórias dele sobre o inimigo. Tem Entendeu? pessoa Era que um ele... cara acostumado a vencer. E de repente uma pessoa acostumada a vencer se vê perdendo diante de uma situação dessa, de uma doença, alguma coisa, ela está perdendo. É. Entendeu? E no caso, E essa tem... doença ainda não era só física, né? Ela fazia com que a pessoa fosse isolada, fosse... É. No caso, ele não ia perder só, não seria só no físico, né? Seria em É. várias áreas. Então, mas o que a gente vê é que tem pessoas, não na mão, mas pessoas que talvez estejam nos vendo, eu já vi pessoas que quando ele se encara com esse problema, ele é forte no sentido de dizer, beleza, vou embora, estou preparado emocionalmente para ir embora. Ele aceita aquilo, entendendo que ele realmente já vai. Só que a morte nesse sentido aí, ela ia causar um castigo muito grande nele, além Isso. disso, né? E ele podia até estar forte, mas quando ele ouviu falar, ele foi atrás. Ele ouviu que havia uma esperança, porque a menina que estava lá disse: Ah, se meu senhor ele tivesse lá em Israel, ele seria certamente curado dessa lepra. A menina deveria ter uma experiência. Eu e vocês estamos fazendo o papel dessa menina agora. Dizendo para a pessoa que está nos vendo: Ah, se você vir aqui buscar rosa no dia 30, Exatamente. ah, se você procurar por Deus. O Naamã, quando ouviu isso, o coração dele se encheu de fé. Tem pessoa que ouve e não tem nada que enche o coração dela de fé, né? Ah, não tem jeito. Porque ele poderia dizer, não, ninguém faz esse tipo de coisa, não, isso é mentira, isso não acontece. Tá perdendo, porque eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas. E é Deus, porque eu não sei fazer. Nós temos visto pessoas que estão perdendo a visão voltar a ver perfeitamente, pessoas perdendo a audição voltar a ouvir perfeitamente. Nós temos visto pessoas que estavam tendo crise de depressão, crise de ansiedade, voltando a ter uma vida tranquila, uma vida de paz, gente que não dormia mais, só dependendo de remédio, voltar a dormir sem remédio. A gente está vendo todo o tempo, e quem faz isso é Deus, não somos nós. Mas às vezes depende de como a pessoa vai receber isso que nós estamos fazendo. Tem gente que vai ver o vídeo e vai passar. Não vai nem querer prestar atenção, falar, bobagem, já ouvi tanto isso. A benção é para quem crê, né? É, Na mas tem verdade, outros né? que vai agir como Naamã. Quando Na, ele ouviu, ele falou, Naamã, opa. embora ele não conhecia o Deus de Israel, ele creu, né? Embora ele não conhecia o Deus de Israel, ele creu, ele acreditou. E quando acho que foi a mulher, né, que fala sobre o que a menina falou, ele vai lá e ele diz, não, se é assim, eu vou atrás da minha bênção, eu vou para ser curado. Aí é o ponto, ele não só creu, ele foi. Porque Mas, se ele só cresce e ficasse ali, mas a vantagem que eu não ia. vejo no Naamã, que ele foi, que nem você falou, ele não conhecia o Deus de Israel. Às vezes é preferível que a pessoa não conheça, porque ela está mais aberta. É verdade. Porque tem pessoa que quando ela conhece um pouquinho, ela já começa a Ela falar, já ah, fica. rosa, ah, É. a oração, ah, olha como é que ele tá, que ela tá, e Exatamente. cria um preconceito, uma barreira, e ela não consegue ver Deus nisso. Ela não consegue ver a ação de Deus. A razão pela qual o Naaman foi justamente porque ele não tinha essa barreira dizendo, Deus opera desse jeito. Embora no final lá ele tinha uma expectativa X, né? É. Não foi do jeito dele. Mas ele tinha aberto, tipo, ah, o Deus de Israel, vou lá Exatamente. buscar. Agora, essa expectativa que ele criou, mas essa expectativa que você falou que ele tinha, foi justamente pela posição dele. É, Entendeu? Então, tem pessoa que, por causa da posição dele, ele ele acha que vai ser ele recebido acha que vai ser diferente. recebido diferente, melhor que os outros, Na ou, verdade, quem enfim. recebe todo mundo de igual, né? Exatamente. Então, Cara, se tem dinheiro, não tem dinheiro. ele não conhecia o Deus de Israel, mas ele creu, né? Ele Ele achava, acreditou, ele falou, ele não, foi ele apresentado foi para apresentado. eles como general de confiança. Exatamente. Na verdade, quem comunicou foi o próprio rei, então aí já mostra A uma autoridade, quem né? era ele, né? Exatamente. Ele mandou a E carta daí ele avisando vai, pra ele. e daí ele vai, que nem você falou,
Só que por ele ser um camarada importante, ele falou, não, então vou chegar lá e também vou ser recebido como uma pessoa importante. Porque todo Entendeu? lugar que ele chegava, ele era Ele recebido é assim. importante, entendeu? Só que aí o que acontece? Mandam ele até Eliseu, ele vai com a comitiva, né? Vai com a caravana, com um monte de gente Imagina. junto, importante. Imagino, devia ser todo mundo muito. Né? E ele pensando, bom, vou chegar lá, vou ser Só vendo os recebido como, presentes que ele levou depois, ali já dá para ver. vou ser recebido como um general, vou ser recebido como uma pessoa importante. Só que chega lá, vem o obreiro do Eliseu, ele nem vê o Eliseu e diz, ei, o Eliseu mandou você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou indignado. Na verdade, tem um propósito no que Eliseu fez. Ele precisava entender no coração dele quem é Deus. Deus é maior que o rei. Deus é maior que ele. Exatamente. Que o ministério do Eliseu naquele momento era mais importante, porque o rei, a riqueza, os poderes dele não poderia fazer nada por ele. Eliseu era quem tinha a chave. E ele tinha que ter esse entendimento. Ele tinha que ser humilde o suficiente para entender Que não era Eliseu. que não era Eliseu e que ele não era grande em relação Como a ninguém. ele achava que ele era. Como ele era um ser humano que Deus havia colocado ele numa Isso é posição. um orgulho também, né? Teve que quebrar. É um orgulho de ser quebrado. E você sabe que tem muita pessoa que deixa de ser abençoada por causa do orgulho. Talvez se Eliseu viesse e Entendeu? pusesse as mãos sobre ele, ele não fosse curado. Né? Eliseu sabia que ele Porque precisava às ser vezes quebrado. Às vezes ele ia ligar aquela cura à coisa errada, né? Não, Talvez tipo, ele ia entender, eu vim aqui, eu fui super bem recebido, então eu tô recebendo isso por quem eu sou, e não tinha nada a ver. Né, quando com ele isso. chegou lá, ele chegou para ser curado. Uhum, Deus curou. Deus curou. Mas da não da forma- maneira que ele esperava. Exatamente. Não tratou ele como melhor do que ninguém. Isso. O próprio Eliseu, de propósito, fez isso, por direção de Deus, obviamente. Porque ele chegou, ele recebeu o que ele queria, ele veio buscar, ele recebeu, mas ele entendeu, ele teve que ser quebrado, o orgulho dele teve que ser quebrado, ele teve que quebrar o orgulho dele. Porque ele chegou, esperava que o cara viesse, ô, Naamã, você é o general, não, vem cá, vamos pôr a mão, você é um cara bom, nós vamos te ajudar. Mas não tapete foi vermelho assim, pra ele, né? não foi assim. Ele chegou lá e a Bíblia diz que Eliseu nem atendeu, não foi por mal, mas creio que porque ele precisava ser quebrado aquele orgulho. O Geazi falou para ele, vai mergulhar no Rio Jordão, que era um rio meio sujo, a região onde ele mergulhou. Ele ficou indignado, falou, eu sou general, eu fui mandado aqui pelo rei, e eles me recebem assim, eu pensei que alguém vinha, aí alguém do lado dele fez, ei, baixa a bola, você vai ser curado, cara, você tá com a doença, Faz, né? passa. Passa. Ele disse que você, se mandasse fazer pior, você não faria? Pra Faça. ser curado. Aí ele, é verdade, baixou a bola, caiu em si, foi lá e mergulhou. Ele entendeu que ele precisava daquilo. Né? E quando ele entendeu e ele foi e obedeceu, a Bíblia diz que ele foi lá, mergulhou, no 7º mergulho ele foi curado. Daí o Eliseu recebeu ele. Depois ele conversou pessoalmente com o Eliseu. Né? Exatamente. Então, pessoal, você que está vendo a gente agora também, precisa tomar uma posição, quebrar orgulho, quebrar preconceito, porque tem gente que quando vê a gente fazendo isso, eu já vi, eu coloquei vídeo de gente contando testemunho de milagre forte que a gente orou, e muitos comentários positivos, mas muita gente dizendo assim, que mentira, isso não acontece. Bom, é que nem a gente falou aquele dia, para quem que nós estamos fazendo esse vídeo? Exatamente. Para as pessoas que creem, porque tem gente que vai ficar arranjando coisa e não vai crer, não vai vir, não vai se esforçar. Vai ter, né? E tem que ter um esforço. Exatamente. Mas isso é questão do orgulho também, porque a pessoa, às vezes, qual que é o orgulho? Orgulho, às vezes, por causa de uma religião, por causa de uma tradição, por uma coisa ou outra, ela se prende naquilo lá e ela não quer se abrir, né? Mas entra também a pouca fé. Também. Porque o que fez o Naamã viajar longe é porque ele tinha certeza. Bom, a menina falou e eu acredito. Tem pessoa que ele mora a 5 quadras e ele fala, eu moro longe, eu queria ir, mas é muito longe. Que longe, filho? Uma pessoa que está vivendo uma vida toda embaraçada, toda enrolada, se ela acreditar que ela virá aqui no Boqueirão, no Alto Boqueirão, no Tatuquara, e ela vai ser abençoada, ela vai a pé 2 horas. Ela fala, não, eu vou ser abençoada, eu vou mudar minha vida, as coisas vão mudar, eu vou ser feliz. E ela vai. E hoje em dia tem essa facilidade, né? Já que estamos falando aqui do Boqueirão, você vê, Curitiba, os ônibus são tudo integrados. Muitos são tudo integrados. Eu lembro que
uma passagem só você anda. Eu lembro que nós fazíamos não, mas você sai lá do centro, você para aqui no bairro. Eu lembro que eu fazia programa numa rádio uma época, tinha gente que vinha de cidades distantes, não é fazendo Rio Grande, não. E vinha só para receber oração. Uma vez por semana, ela vinha fazer a campanha. Isso é fé. Aí se parasse para perguntar para essa pessoa, valeu a pena, né? com Então, certeza. exatamente Se isso, não só valesse você a pena, pesar. não valesse Se a pena, vale a não pena. continuaria vindo, Exatamente. né? Então, gente, não meça esforços, decide no teu coração. Domingo, sábado, se for o caso aqui no Alto Boqueirão, sábado às 19 horas eu vou lá buscar essa rosa, entendeu? Ou domingo 9 da manhã eu vou lá no Tatuquara buscar essa rosa. Não meça esforços, não fique achando que é longe, não fique achando que é difícil. Quem quer arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Não arranje desculpa. Nós estamos consagrando, orando, buscando uma bênção. Dia 29 vamos levar essas rosas para um ambiente de oração e de fé, para que quando você levar essa rosa para a tua casa, isso venha a ser bênção. Isso venha a ser, vai expulsar tudo que é inveja, tudo que é praga, tudo que é coisa ruim da tua casa. Então a gente espera você lá. Acho que o vídeo já ficou muito longo já. Beleza? É isso? Beleza. Gente, Deus abençoe. Esperamos vocês ou sábado aqui no Alto Boqueirão ou domingo. Venha buscar a tua rosa. Manda uma mensagem para mim dizendo: eu irei buscar a rosa porque eu quero tal graça na minha vida. Nós já vamos preparar a tua rosa e nós já vamos estar orando pela tua vida para que Deus te abençoe. Aguardamos você aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.